eles querem fazer-nos entender, e tem feito uma massiva maioria das sociedades, que elas provêm da doutrina dos apóstolos, mas não provém. Professor, eu lembro que no teológico nós estudamos durante um ano, foram 2 matérias, História do Cristianismo 1 e 2, cada matéria sendo praticamente um semestre, então totalizando um ano, estudamos no teológico a história do cristianismo. Mas eu lembro que nós nos detivemos na patrística, também na história da Igreja Católica, também ali no desenvolvimento do próprio catolicismo até os nossos dias, estudamos sobre concílios e etc. Estou puxando aqui de memória mesmo. Mas praticamente foi um ano estudando nesta linha. E é interessante que muitos acabam confundindo o cristianismo com o catolicismo, como se fossem palavras sinônimas. Isso é verdade? E quando estudamos sobre a história do cristianismo, existe uma outra vertente desconhecida? Como que a gente pode trabalhar esses 2 tópicos? Então, eu imagino que a Igreja Católica, ela trabalhou muito intensamente no âmbito acadêmico, ali durante os 1260 anos, né, da hegemonia papal. Ela trabalhou muito intensamente, especialmente após a Reforma, com o movimento de contra-reforma, com o jesuitismo, a fim de estabelecer exatamente esse padrão que está hoje nas academias. Não só nas academias católicas, entendeu? Mas nas academias protestantes, de uma maneira geral. Todo mundo, praticamente todo mundo, considera exatamente isso, que o catolicismo é uma continuação do cristianismo apostólico primitivo, entendeu? Mesmo protestantes que entendem que houve um desvirtuamento no catolicismo, eles consideram que foi o cristianismo que foi desvirtuado e na reforma retornou à virtude. Você está entendendo? E não é assim. Olha que interessante. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que antes de ela se tornar adventista, ela era ateia, mas Deus começou a impressionar o coração dela e ela teve um pensamento inicial. Se eu for para alguma igreja cristã, ela teve esse pensamento, eu vou para a igreja católica, porque se tiver alguma igreja nesta gama de mais de 40 mil denominações que existem hoje em dia, a igreja verdadeira deve ser a católica, porque ela é a mais antiga. A pessoa contou esse testemunho para mim, eu achei interessante o pensamento dela, confundindo então, por causa da antiguidade, por ser uma igreja, vamos dizer, primitiva, então ela tem que ser a verdade, ou seja, as que derivaram dela, tanto protestantes como evangélicas, não, foram um tipo de desvirtuamento da verdade. Então o catolicismo é a verdade. E muitos acabam confundindo esse aspecto. É interessante você falar isso daí, porque a Igreja Católica, ela era chamada de a novata pelas igrejas celtas das Ilhas Britânicas. Que interessante. E pelas igrejas gaulesas do norte da França. Elas chamavam, e do sul da França, elas chamavam de a novata. Eles se referiam à Igreja Católica ali já no 6º século como sendo a novata, porque ela que estava surgindo. Sim, interessante. Entendeu? Então, na perspectiva, dependendo do referencial, nós temos então uma igreja cristã anterior ao catolicismo. Isso é importante, historicamente falando. Com certeza. Sim. A ideia católica é de fazer as pessoas considerarem que a Igreja Católica é apostólica. E está no próprio nome, né? Igreja Católica Apostólica. Só que, na verdade, isso aí é um disfarce, porque o nome real é Romana, entendeu? Igreja Católica Romana. Apostólica, eles querem fazer-nos entender, e tem feito uma massiva maioria das sociedades, que elas provêm da doutrina dos apóstolos, mas não provém.